te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, no versículo de 2 a 13. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão branca como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizia, pois estava todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sombra. E da nuvem saiu uma voz: Esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto e até o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam estas ordens, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes de vir a Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, os digo, Elias já veio e fez com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falam a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse sábado, ela nos fala no livro de Hebreus sobre a fé. A fé é um grande dom de todo cristão. E aqui no livro de Hebreus fala desses homens que viveram antigamente, né? No Antigo Testamento, que tiveram grandes êxitos pela fé. Até nós vimos nesses últimos dias, aqui fala desse último aqui, que é Noé, que construiu uma arca porque ele teve fé.
Então, o que move o ser humano, o que move o cristão é a fé. A fé é a grande riqueza que um homem e uma mulher pode ter em sua vida. Então, quem tem fé tem Deus. Quem tem fé tem tudo. E a fé, ela nos conduz então a Deus. Quando nós acreditamos naquilo que a própria palavra de Deus nos menciona, nós nos aproximamos de Deus através da nossa fé. E colhemos, né? Porque a palavra de Deus fala que se você tiver uma fé, mesmo que seja pequena, você vai fazer montanhas se remover. Então a fé é tudo. Quando eu tenho fé, eu tenho Deus. Aqui no Evangelho fala dessa transfiguração. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Por que Jesus levou esses três? Porque eles eram mais importantes que os outros, mais fervorosos do que os outros? Parece que não. Eu acho que até pelo contrário. Porque nos últimos dias nós vimos aí Pedro falando que Jesus era o mestre, e depois, quando Jesus apresenta, né, a sua forma de viver, o seu messianismo, que era passar pela morte, Pedro, então, ele questiona Jesus. Isso quer dizer, então, que era um homem fraco na fé. E Tiago e João, filho de Zebedeu, eles também tinham alguma limitação em fé, porque ali fala, né, numa passagem, que a mãe dele falou que queria que um ficasse à direita, o outro à esquerda, quando estivesse lá no reino. Isso quer dizer, então, que eles viviam atrás de Jesus, mas por privilégio. Então, por isso, ele foi esses três que Jesus levou lá no monte para mostrar a transfiguração. E talvez seja assim também na nossa vida, né? Quando a gente vai para um encontro, nesse encontro a gente faz uma experiência bem bacana com Deus, que se chama essa experiência conversão. Não é porque somos melhores do que os outros, mas porque talvez somos mais necessitados de fazer uma experiência com Deus mais profunda para que as nossas incredulidades possa cair por terra. E essa transfiguração, amados, é uma forma que Jesus mostra para que aquilo que aconteceria e aconteceu de uma forma futura. Então ele mostra a transfiguração naquela imagem que futuramente aquilo iria acontecer e como aconteceu. Mas não é só isso que a transfiguração nos apresenta, ela apresenta também o nosso cotidiano, porque aqui na palavra fala que a hora que ficou Jesus, né, aquela nuvem cobriu, veio aquela voz e falou: esse é o meu filho amado, escutai-vos. Então a grande transfiguração, essa figura de um Deus vivo, de um Deus ressuscitado, ele acontece no cotidiano da vida, quando nós realmente somos ouvintes e escutamos a palavra, porque ele é o Filho amado de Deus, aquele que o Pai colocou toda a confiança. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos também fazer essa experiência pela nossa fé, levar nós a uma compreensão exata de quem é Jesus e qual é o seu plano para nossas vidas. Esse Deus ressuscitado, esse Deus que se transfigura, que mostra a sua figura de um Deus ressuscitado e verdadeiro e digno de todo amor e toda a adoração. Que nós possamos viver a nossa fé nesse Deus vitorioso. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.